Bom, boa noite a todos. Felicidade imensa, novamente, mais um encontro do Grupo GEM. E hoje nós vamos tratar do capítulo 13º, Prakriti Purusha Viveka Yoga, o Yoga da distinção entre o campo e o conhecedor do campo. Discernimento entre matéria e espírito. E aí, algum outro nome, que eu considero de importância vital, tamanha importância. E, portanto, eu passo a palavra para o Rubens para prosseguir com os estudos de hoje. Muito obrigado a todos. Grato, Vanildo. Boa noite a todos. Então, hoje, 10 de novembro, nós já estamos avançando para o 13º capítulo da Gita, né? Como o Vanildo lembrou, esse 13º capítulo costuma ser chamado de Kshetrajna Vibhaga Yoga, ou o yoga da distinção entre o campo e o conhecedor do campo, ou seja, entre a matéria e o espírito. Esse capítulo, como a gente vai ver, ele descreve a diferença entre o transitório e perecível, ou seja, o mundo material e o corpo físico, e é isso que a gente chama de kshetra, o campo, e o eu eterno e imutável, que é o que a gente chama de conhecedor do campo, ou kshetrajna, né? Esse jnana, conhecedor do campo. Então, a gente vai ver que ele trata da diferença entre o Ahankara e o Atma, ou seja, entre a consciência individual e a consciência universal. E é por isso que, na literatura, esse capítulo costuma ser apresentado como aquele que oferece a apresentação mais clara da filosofia do Sankhya. Por quê? Porque explica a diferença entre o campo, o mundo material, e o conhecedor, ou seja, como diz o Sankhya, entre a Prakriti e entre o Purusha. Eu não sou um grande especialista no Sankhya, o único Sankhya que eu conheço é um pouquinho de Svadakrishna, no autor, e esse pouquinho que aparece aqui na Gita. Mas eu lembro que aqui com a gente hoje a gente tem uma pessoa que pode nos ajudar, que é um especialista no Sankhya, né? Então, eu tenho certeza que ele vai ter muito para contribuir, que é o Augusto, né? Não sei se mais alguém tem esse conhecimento assim, mas o Augusto eu sei que tem. Então, agora, a leitura que eu vou fazer é uma leitura que me remete a um outro texto, que não sei se foi ele ou alguém mais que citou aqui, eu acho que foi ele, que é a Katha Upanishad, que é o texto que faz a descrição da carruagem. Então, por que eu vou fazer essa leitura? Porque esse capítulo é o capítulo que melhor expressa o significado daquilo que nós chamamos de Gitopadesha, ou aquela mesma metáfora da carruagem que aparece na Katha Upanishad. Ou seja, a metáfora que faz com que a gente entenda que o corpo humano é o campo simbólico da batalha interior, onde nós lutamos para nos conhecer a nós mesmos, em outras palavras, para unificar
os dois pássaros da metáfora védica sobre a meditação. Eu não quero voltar nisso aqui, porque a gente já tem falado várias vezes, em várias oportunidades, sobre essa metáfora que aparece primeiro no Rig Veda e depois em algumas Upanishads. Mas eu quero fazer aqui, também aproveitar, tem algumas coisas que eu preciso pontuar antes de avançar o capítulo. Primeiro é que essa leitura que a gente faz, ela, como contextualiza a Gita dentro do Mahabharata, ou seja, considerando um texto como parte do épico, isso traz consequências, porque a leitura que nós fazemos não é exatamente aquela que a gente vê no hinduísmo ou nas distintas escolas do Vedanta. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu vou dar um exemplo. Eu já ouvi de alguns colegas aqui mesmo no Rio de Janeiro que ninguém estaria autorizado a falar da Bhagavad Gita se não passasse por um treinamento formal e não alcançasse um certo status dentro de uma tal escola. Então, só essa pessoa poderia ajudar a gente a encontrar os caminhos para interpretar a Gita. Ou seja, que essas escolas seriam as detentoras das chaves para se estudar a Bhagavad Gita. E aí a Bhagavad Gita não é, então, considerada como um texto que faz parte do épico, mas sim como um texto que faz parte dessa tradição religiosa, e aí é um texto eminentemente religioso. Esse capítulo é interessante eu trazer essa questão pelo seguinte, porque qual foi a experiência de Arjuna, em especial no capítulo 12, nós acabamos de ler, da Bhagavad Gita? Eu tenho para mim, e é claro que aqui eu sei que eu estou quase que sozinho, mas eu gosto de lançar essas questões como provocações, né? Porque sozinho entre aspas, né? A tradição a que eu me filio, eu sei que defende esse ponto de vista, embora nem todos da nossa própria tradição tenham consciência de que esse ponto de vista também está presente ali. O que eu quero dizer? É que, para mim, o capítulo 12, que já está. Capítulo 12 o 13 é uma continuação, né? É uma coisa que vai fluir naturalmente, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas o capítulo 12, quando o Arjuna tem a experiência com a divindade, ele está apontando para aquilo que eu chamo como uma representação, representação não, como uma ideia de superação da tradição Guru, Shishya, Parampara. Ou seja, como essa linha, né, com essa tradição, né, de transmissão do conhecimento de mestres e discípulos dentro de determinadas sampradayas, ou seja, dentro de determinadas linhas de conhecimento. A gente já viu, já tinha falado isso outras vezes, né, que na Gita, o Arjuna e o Krishna, eles compartilham da mesma quadriga, simbolizando os dois pássaros. Isso é importante para o argumento que eu vou construir. Por quê? Porque o diálogo de Krishna com Arjuna, que é em torno desse tema da meditação, ele também representa essa possibilidade da gente transcender e conciliar as distintas tradições indianas, que se fundam nessa transmissão do conhecimento de forma oral de mestre a discípulo. Né?
E essa tradição está presente no hinduísmo, no budismo, no jainismo, inclusive. Então, por quê? Bom, vamos ver lá. Parampará quer dizer isso, né? Essa sucessão ininterrupta de mestre, guru, a discípulo, shishya, né? Então, dessa arte de contemplação da realidade sagrada, fundada, em especial, na ciência da meditação. Agora, aí, onde é que vem o ponto, né? É que o Krishna, como a gente já viu, ele é um príncipe da classe política, guerreira. Ele não pertence a nenhuma linguagem de gurus. E aí alguns podiam argumentar que ele está acima de tudo isso e tudo mais. Claro que eu sei disso, né? Mas é muito simbólico o fato dele estar ali e ele, então, transmite para Arjuna um tal conhecimento que, em princípio, não vem por nenhuma linhagem. E o Arjuna não se torna o detentor exclusivo desse conhecimento que foi transmitido por Krishna, até porque esse conhecimento foi tornado público a partir da própria reportagem que é feita lá no palácio pelo Sanjaya ao rei cego, Dhritarashtra, né? Então, o Arjuna não se apresenta como o guru de uma nova tradição e vai ele iniciar alguém. Não é assim que acontece. Então, o importante é a gente perceber que a mensagem do Krishna traz embutida em si mesmo essa espécie de superação ou de quebra do paradigma da exclusividade na transmissão do conhecimento, que é isso que a gente entende, num certo sentido, pela tradição Guru Shishya Parampara. Pelo contrário, a Gita representa a possibilidade de superação de todos esses distintos sistemas religiosos que, de uma forma ou de outra, tratam da arte e da ciência da meditação. Bom, esse aqui é o olhar que eu falei, como as coisas se dão no contexto do hinduísmo, do Vedanta. E o meu argumento, e que esse capítulo vai me ajudar a trazer, é que a Gita está além de todo e qualquer sistema religioso. É um texto universal, né? É um texto que trata do Krishna Yoga. Krishna Yoga, o puro yoga, ou aquilo que a gente chama de Shuddha Yoga, né? Porque somente aqueles que estão libertos desses vínculos externos, eles vão poder experimentar dessa outra relação, e agora vem a força do meu argumento, que o Arjuna experimentou no capítulo 12. O que o Arjuna experimentou no capítulo 12 não é porque ele foi exposto à tradição Guru Shishya Parampara. Ele foi exposto a essa relação com um instrutor, não tenha dúvida, com o guru, mas conforme ensina uma tradição mais geral, mais ampla, que é dessa que o Sr. Krishna está tratando, uma tradição, então, Parampara, de aprendizagem para Shishya, dos discípulos, dos grandes mestres da hierarquia, que é o que a gente chama de Shishya, Prashishya, Rishi, Parampara. Ou seja, é uma tradição onde a minha ligação com o guru não é mais a ligação com o guru de carne e osso. É essa que a gente busca por intermédio das práticas de meditação. É com essa hierarquia, com essa tradição, que se instala a partir dos campos sutis. Então, quando eu vejo, inclusive dentro da nossa organização, do Shuddha Dharma, alguém defender, né, que a linhagem
da tradição Guru Shishya Parampara, a única coisa que eu concluo é que essa pessoa ainda não alcançou o contato mínimo que seja com esses planos sutis, onde se apresenta essa verdadeira tradição de aprendizagem de mestre e discípulo, que é com o nosso mestre espiritual, e que nos textos assim mais internos da organização, a gente chama de Shishya Prashishya Rishi Parampara, que é como se fosse aquele grande guarda-chuva que tem ali sob a sua guarda, inclusive a tradição Guru Shishya Parampara, no seu estado meramente religioso. Então, o capítulo 13 me permite falar disso, e é o que eu quero agora entrar no assunto para a gente começar a leitura. Lembrando que algumas escolas dessas que eu mencionei, que se consideram, inclusive, detentoras exclusivas, né, dos critérios de interpretação da Gita, elas costumam dividir esse texto em 3 partes, de 6 capítulos. Tem, inclusive, uma Gita publicada aqui do Rio de Janeiro, que é em 3 volumes, que é para privilegiar essa interpretação do Vedanta, que considera os capítulos de 1 e 6 tratando da retação ou de karma, né? Os capítulos de 7 a 12 de Bhakti, ou de como se vê de servir a Deus, e os capítulos de 13 a 18, tratando da parte do conhecimento, ou seja, do Sankhya. Daí eu teria enfatizado a questão do Sankhya, que está presente em todo o capítulo, e vai tratar, por exemplo, da natureza material, dos 3 gunas, da natureza espiritual e do funcionamento da consciência, como a gente vai ver. E lembrando ainda que essa lógica de dividir a Gita em essas três etapas, né, vem de eu tentar entender aquele grande Mahavakya do Vedanta, que é Tattvam Asi, aquilo tu és, né, que aparece na Chandogya Upanishad. Os 6 primeiros capítulos explicam o Tuan, que é o tu, os 6 seguintes o Tat, que é aquilo, a divindade, e os 6 finais o significado do que liga as 2 partes, que é o verbo, o conhecimento. Né? Então é isso. Esse capítulo 13 vai tratar dessa distinção entre a matéria e o espírito. E lembrando, tem aqui com a gente também, né, o Marcelo Maturi, que é um conhecedor, né, do Bhaktivedanta, estudou com vários gurus da escola, lembrando que para eles essa divisão 6, 6 e 6 não se sustenta, porque eles têm que a parte mais importante, não tenha dúvida, que é o capítulo 12, né? É o capítulo central, onde o resto seria uma espécie de... Ali você tem a pérola, o grande diamante, e os outros capítulos seriam as vestimentas, as roupagens, onde você protegeria esse diamante. Uma coisa mais ou menos assim, a metáfora que eles se utilizam. E ainda tenho que notar que nesse capítulo também pode dar um problema, dependendo da edição que eu esteja utilizando da Gita. Porque esse capítulo, algumas versões, tem um verso a mais. Então, quando eu for checar verso a verso, eu posso estar falando 13,5, no outro vai ser o 13,6, porque o verso número 1 aparece em algumas Gitas e em outras não. Existe uma disputa
não é pergaminho, mas eu não sei como é que chama, onde vinha esse material que sobrou, onde foram encontrados os textos mais antigos da Gita, né? Um vem de Shankaracharya, tem 700 versos, e outros foram encontrados em outras regiões, às vezes você acha com 101 versos, com 701 versos, por exemplo. Né? Então, aqui pode ter aquela diferença de um verso. A gente tem que estar atento. Se eu vou procurar na outra Gita para ver qual é a tradição e parece muito estranho, é porque eu tenho que olhar o verso seguinte. Então, esse é o preâmbulo que eu queria fazer, e quero agora passar, então, para a leitura do texto. Lembrando que nós vamos estar seguindo, como a gente sempre faz. Nós escolhemos para esse estudo, essa vez, desse ano, seguir o Forenstein, mas todas as Gitas estão valendo, porque, em última análise, é o verso em sânscrito que importa e ele é sempre o mesmo em qualquer Gita. Né? Então, eu vou começar a leitura, mas antes, deixa eu só ter certeza que está tudo bem, porque eu sei que eu falei um monte de coisa pouco ortodoxa, e isso é proposital. A própria ideia desse estudo meio diferente é essa, é mais como provocações, para estimular reflexões. Não é para fechar a questão, é só para a gente perceber que nem sempre certas linhas doutrinárias, mais ou menos dogmáticas, né? Nenhum problema a gente seguir, se identificar e se filiar a elas. Mas é bom a gente ter um olhar distanciado, crítico, para saber se é aquilo realmente que a gente busca. E que é o que o texto diz, né? Essa leitura em especial, eu forço um pouquinho assim a barra, porque como apaixonado que eu sou pelo texto e pelo diálogo, eu quero ele como do patrimônio universal. Então, eu procuro mostrar essa natureza universal da Gita, que emancipa eles, não só da tradição Guru Shisha Padampará, mas emancipa, inclusive, do domínio da Índia. É como se o Ocidente, quando você pega os grandes filósofos do Ocidente, que leram e se influenciados pela Gita, eles tivessem esse direito, e a partir daí a Gita virou um texto de metafísica, de filosofia, como um texto grego, como um texto de filosofia grega. Então, é só por isso que eu falo dessa emancipação. Não que a tradição não seja legítima, ela não é exclusiva. Existem outras formas de acessar o texto, ainda que essas tradições discordem disso. E a prova que existe isso é que o texto produziu excelentes resultados para muitos praticantes fora dessas tradições. Né? E, inclusive, nas novas tradições que vão surgindo, como essa que nasceu ou foi revelada lá dentro do seio da Sociedade Teosófica, que fala dessa tradição dos mestres espirituais, do contato com esses mestres, e dessa outra tradição maior de gurus espirituais, que funcionaria como uma espécie de governo do mundo, de todas essas outras linhagens, seriam inspiradas a partir daí. Isso veio pela Sociedade Teosófica, depois o Subramania vai remeter isso à tradição dos mestres dos Himalaias, a tradição de yogis dos Himalaias, que trabalham com o Shuddha Yoga, que é o que a gente já sabe isso. Né? Então, pronto. Então, explicado isso, alguém gostaria de falar alguma coisa antes de eu começar a leitura? Pode seguir. Então, vamos lá. O yoga da distinção entre o campo e o conhecedor do campo. Arjuna disse, bom, na Gita de 700 versos, esse verso não existe. É Krishna que continua o discurso. Mas aqui Arjuna disse,
esse verso vai dar o contexto do que foi falado para que o discurso possa fluir. Mas ele não aparece em todas as Gitas. Então, Arjuna disse: o cosmo, Prakriti, e o espírito, Purusha, o campo e o conhecedor do campo, o conhecimento e aquilo que deve ser conhecido, Nheya, disso, ó queixava, desejo ter ciência. Aí, o bendito Senhor responde. Só lembrando, observa que aqui o Forenstein, ele chama de 13.0 esse verso, que é exatamente para que a Gita dele não traia a numeração que é utilizada pelas principais edições do mundo. Ele coloca o verso, mas ele dá o número 0 para esse verso. Nem todos fazem isso. Bom, disse o Senhor bendito, esse corpo e essa mente, ó filho de Kunti, é chamado de campo. E aquele que conhece esse corpo e mente é chamado de conhecedor do campo por aqueles que o conhecem. Está aqui. Você começou a tratar do Sankhya. Para quem conhece a escola do Sankhya, ou o texto de Svadakrishna, né, com Sankhya Karika, tem esse tratado fantástico, que chama Sankhya Karika, de Svadakrishna. Ali, isso tudo vai ser o que é uma kárika, ou seja, um comentário, uma discussão sobre os sutras fundamentais do Sankhya. Esse é o primeiro texto do Sankhya que sobreviveu assim até nós, assim, o mais importante. A gente não tem os sutras do Sankhya eles mesmos. Não existe igual a gente tem os Yoga Sutras, a gente não tem os Sankhya Sutras. Até talvez eles tivessem existido, mas eles se perderam. Então, esse Sankhya Karika talvez seja a referência mais importante a esse texto que se perdeu e ao próprio Sankhya. E ele já, aqui esse verso primeiro é uma referência ao Sankhya. Então, 3:2. E deves conhecer-me também como conhecedor do campo em todos os campos, ó descendente de Bharata. O conhecimento do campo e do conhecedor do campo, esse eu tenho na conta do verdadeiro conhecimento. Ou seja, quem vai conhecer sobre a Prakriti, que é o campo, e sobre o Purusha, que é o conhecedor do campo. Porque no Sankhya, você não vai utilizar a expressão Atma, você utiliza a expressão Purusha, quase como sinônimo do Atma, mas não muito, né? Tem nuances aí que não cabe aqui a gente discutir. Então, o 13.3. O que é esse campo? Como ele é? Quais são as suas modificações? E de onde ele vem? Bem como quem ele, ou seja, o conhecedor do campo, é e qual é o seu poder, ouve agora de mim tudo isso em breves palavras. Essas coisas, olha que maravilha aqui, ele dando a dica. Essas coisas foram cantadas pelos videntes de diversas, pelos rishis, né? Essas coisas foram cantadas pelos videntes de diversas e distintas maneiras, em vários hinos, bem como em expressões aforísticas sobre o fundamento universal, que é Brahman, conclusivas e sustentadas por raciocínios válidos. Está aqui. Ele está dizendo que isso aqui já estava presente no Sankhya, nos textos do Sankhya. De novo, eu estou sendo polêmico e provocador, porque o próprio Forenstein não alcança pensar dessa forma. Ele tem um pensamento que eu acho um pouco mais superficial, que é como ele diz aqui na nota de rodapé número 5. Está lá escrito, ó, os comentadores tradicionais entendem essa passagem como uma referência
ao Brahma Sutra, atribuído a Badarayana. A maioria dos estudiosos contemporâneos acha isso pouquíssimo provável e especula que os aforismos sobre Brahman aqui mencionados são de outra obra, mais antiga que aquela. Ele não está falando só dos aforismos sobre Brahman, ele está falando dos aforismos de toda essa ciência, de toda essa escola, sobre Atma, sobre a Prakriti. Ele está falando do Sankhya ainda, desde o início. Então, o que ele está dizendo é que esses textos têm o seu valor e a sua validade. Ele está validando esses textos. E aí ele vai começar a dizer o que é o Sankhya. Isso a gente sabe bem, né? Os grandes elementos, o sentido do ego, a faculdade da sabedoria e o não manifesto, os 11 sentidos, incluindo a mente e as 5 pastagens de vacas, isso aí é muito literal. O que ele quer dizer que é o campo de ação dos 5 sentidos. Campo de pastagem nesse sentido. É o campo onde os sentidos atuam, né? Agora ele falou em 11 sentidos, porque a gente tem os karma indriyas e os jnana indriyas, né? Os sentidos do conhecimento são jnana indriyas, é a visão, é o tato, é a audição, é o paladar e o olfato. Mas eu tenho os karma indriyas, que são os sentidos do movimento, das mãos, dos pés. Vou ficar por aqui para não é a nossa coisa. Você tem os órgãos excretores, reprodutor, né? Então, e a mente, isso é fantástico. Ela é tratada aqui, considerada, não como aquilo que regula os sentidos, mas como um sentido. Isso aí, quer dizer, eu nem saberia falar sobre isso aqui. Eu até estudei isso em outro lugar. Mas para retomar o argumento, precisaria me preparar para isso. Quer dizer, para falar da mente como um sentido. Não é assim tão simples, né? Pelo menos não é para mim. Então, vou avançar então. O desejo, a aversão, o prazer, a dor, a confusão, a consciência e a retenção, tudo isso, em suma, é descrito como campo, com as suas modificações. Ou seja, quando o Purusha inicia sua experiência na Prakriti, ele provoca na Prakriti todas essas modificações em todos esses níveis, em todos esses corpos, né? Que a gente vai falar do Anamaya Kosha, do Pranamaya Kosha, do Vijnana Maya Kosha, do Ananda Maya Kosha. Todos esses. É claro que eu estou usando um nome de outra escola, mas só para dizer que tudo isso tem paralelo, porque eu estou me referindo onde se manifesta o desejo, onde se manifesta o prazer e a dor, a consciência, né? Tudo isso faz parte desse campo de experimentação. Aí ele vai para o 13.7. A ausência de orgulho, a ausência de pretensão, a não violência, a paciência, a retidão, a reverência pelo preceptor, a pureza, a estabilidade, o autodomínio, a indiferença pelos objetos dos sentidos e, com efeito, a ausência de sentido de ego, ausência de sentido de ego, ou aquilo que a gente chama aqui, né, de silenciar o ego, né? Ele está sendo radical, dizendo como é que lê isso aqui? Anarrankara. É arrankara, né? Tem o ana antes, né? Anarrankara, anarrankara, né? Aí ele diz a intuição. Na verdade, aqui não é bem a intuição, porque a palavra é darshana, se não me engano. Deixa eu ver. 8. Darshana. Então, é a visão. Mas é claro que eu posso entender no sentido de intuição. Dos defeitos do nascimento, da morte, da velhice, da doença e do sofrimento.
Então, tudo isso aqui também é tema do Sankhya, que tem a principal. Tudo é construído em torno dessa ideia de sofrimento. Está fundado nisso. Assim como o budismo, né? Que, aliás, empresta tudo isso do Sankhya. Existe uma fortíssima influência do budismo em toda essa epistemologia do Sankhya. O desapego, a ausência de emaranhamento com o filho, a esposa, o lar e outras coisas semelhantes, uma equanimidade constante. É difícil, quando a pessoa não é exatamente um espiritualista, conseguir traduzir do sânscrito para o português, escolher uma palavra que dê a ideia espiritual que está por trás do conceito. Essa tradução aqui não é boa, né? Eu não sei como seria melhor, mas é bom lembrar que ele está falando de samatita. Essa é a equanimidade da mente. Mas se eu falo equanimidade constante, não sei. É isso. Na verdade, é isso. Mas é samatita. Para a gente que está mais ligado aos yogas, para ficar mais claro, né? Nos acontecimentos desejáveis e indesejáveis. E a inabalável devoção a mim, por nenhum outro meio senão o yoga. O estabelecimento de um local solitário e o desgosto pela companhia das pessoas. Não é desgosto pela companhia das pessoas. É você ter uma certa impessoalidade. É você ter uma certa nem indiferença, né? Porque indiferença ainda parece negativo, desgosto é negativo. Não é isso. É que você tá acima disso, não é? Você não é dependente dessas relações. Por isso que ele fala desse local solitário, porque essas pessoas que buscam a vida de reflexão, de meditação, elas não podem, às vezes até podem, né? Porque é no meio da luta, da cidade. Mas você precisa, num instante, de um momento de recolhimento, ou precisa, qualquer ambiente que está exposto, você tem que estar sabendo que você está ligado com a divindade. Você não precisa de alguém para te entreter, ou para te fazer companhia, ou para. Você não precisa disso. Mas não é que você tenha desgosto por isso. Então, também não gosto dessa tradução. A constância no. Aliás, se alguém tiver outra tradução que está melhor e estiver acompanhando, e a qualquer momento quiser interromper, discutir, comentar, só falar. Estou lendo aqui essa porque é só para a gente ter iniciar a discussão, né? Iniciar o bate-papo. Então, 13 e 11 agora. A constância no conhecimento da base do eu. Base do eu, acho que é a diátima, se não me engano, não é a diátima, é o 15 lá. E a intuição, ou seja, que é darshana, a visão, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. A diátima, está lá, darshana, é isso mesmo. A base do eu e a intuição do objetivo e do conhecimento da realidade. Tudo isso se proclama ser o verdadeiro conhecimento. A ignorância é o contrário disso. Declararei agora aquilo que deve ser conhecido, conhecendo o qual o yogin alcança a imortalidade. Ele fala que o fundamento universal é o Supremo Brahman, né? Então, o Supremo Brahman, supremo e sem princípio, não é chamado nem de ser, nem de não ser. Em sânscrito é Sat e Asat, né? A gente sabe que existe o que é e o que não é, e aquilo que está para além do que é e do que não é, que é Brahman. Então, Sat, que é o que é, né? Asat, o que não é, ou o ser e o não ser, né? Que é como está aqui. Então, esse fundamento universal, né? Esse Brahman, está presente no mundo com mãos e pés em toda parte, olhos, cabeças e bocas em toda parte, ouvidos em toda parte, envolvendo todas as coisas. É para falar disso, né? Da imanência e da transcendência desse princípio, né?
está presente em nós como Atman. 14. Embora pareça possuir todas as qualidades sensoriais, ele é despido de todos os sentidos. Vou ler a nota 18 aqui que ele fala, né? Compare com 11:37, onde se afirma que Krishna é tanto Sat quanto Asat, e, no entanto, permanece além de ambos. É o que eu tinha comentado. Em outros contextos, como, por exemplo, em 13:21, Sat e Asat são traduzidos como bom e mal. Claro, são as. Não só isso. Sat é a verdade também, né? Porque é óbvio, se é o ser expressa o que é bom, expressa o que é belo, expressa o que é verdadeiro. Como já dizia a filosofia grega, né? O bom, o belo e o verdadeiro são do ser. Né? Então, que verso eu parei? Do 14. Então, vou terminar aqui. Não se apega a nada, mas a tudo sustenta. Está além das qualidades primárias e, no entanto, é aquele que flui das qualidades primárias. Olha que maravilha, né? Ou seja, ele está além dos 3 gunas, de tamas, rajas e sattva. Ele está além dos 3 gunas. E, no entanto, ele é como se eu pegasse uma coisa que é totalmente inanimada e, quando eu animo esse de vida, imediatamente ela ganha essas 3 modalidades, né, de ser, né, de tamas, de rajas e de sattva. Então, esse fundamento universal, Brahman, está fora e dentro de todos os seres, imóvel, mas móvel. Em razão da sua sutileza, não pode ser conhecido. A gente lembra disso aqui, que a expressão para nós, na nossa escola, é Brahma Samipya, a convergência assintótica. Você se aproxima, se aproxima, se aproxima, mas sempre falta algo por ser conhecido. E no Vedanta, que é de onde essa teoria se origina, né, muito forte, são todos os tratados de trabalho sobre neti, neti, que é na iti, na iti. Isto não, isto não. Ou seja, tudo aquilo que eu indico, Brahman, ainda não é isso, ainda não é isso, ainda não é isso. Porque sempre falta alguma coisa por realizar e por se alcançar. Por isso que a ideia de realização na nossa escola é diferente de outras escolas. Você não diz que uma pessoa realizada atingiu a unidade, a comunhão total com a divindade, porque isso jamais pode ser alcançado nem pelos Narayanas cósmicos, nem pelo regente do planeta, nem pelo regente do sistema solar, nem pelo regente da Via Láctea, seja. Ainda esses são divindades em processo de convergência para aquele estado maior que transcende a tudo. Então, neti, neti, naiti, naiti. Isso não, isso não. Ou seja, Brahman está em tudo isso, mas transcende a tudo isso. E, indivíduo, habita aparentemente dividido dos seres. Esse Brahman deve ser conhecido como o sustentador dos seres, seu devorador e seu gerador. Ou seja, as 3 qualidades, né? Ele usou sustentador, devorador e gerador, um pouco grosseiro as palavras, e um pouco literal demais, mas ele podia falar, né, que são aspectos de criação de Brahman, de sustentação de Vishnu e de reassimilação, de reciclar ou de destruição de Shiva. São as três naturezas de Brahman. Então, o indivíduo habita aparentemente dividido nos seres. Esse Brahman deve ser conhecido, como nós já vimos, sustentador, devorador e gerador.
Esse fundamento universal, ou seja, Brahman, também é chamado de luz das luzes. Aqui era melhor manter o sânscrito, porque é uma palavra técnica. Né? Todo mundo sabe o que é o Jyoti. Jyoti é a palavra Jyotisha, né? Que tem a ver com astrologia védica, né? Que é tratado sobre as estrelas e tudo mais. Né? Então, esse fundamento universal também é chamado de luz das luzes, além da escuridão. É o conhecimento e aquilo que deve ser conhecido. É acessível ao conhecimento sediado no coração de todos os seres. Eu prefiro mudar aqui. É acessível pelo conhecimento. Acho, não tenho certeza. Sediado no coração de todos os seres. Então, esse fundamento universal, também chamado de luz das luzes, além da escuridão, é o conhecimento e aquilo que deve ser conhecido. É acessível ao conhecimento, sediado no coração de todos os seres. Então, 13 e 18. Assim se explica, em breves palavras, não só o campo, como também o conhecimento e aquilo que deve ser conhecido. Sabendo disso, meu devoto se aproxima do meu estado de ser. Só por curiosidade, porque aqui esses versos, agora 18 e também o 19, eles vão falar fortemente do Sankhya. Só que essa tradução não deixa isso muito claro. Eu queria compartilhar agora com vocês aquelas traduções que a gente viu online, para ver o que é que eles estão falando desse verso 18. Como é que eles estão traduzindo. Então, eu vou compartilhar agora. Cadê a tela aqui? É o 18, né? Só um minutinho. Está muito pequeno ou dá para enxergar? Dá para enxergar? Dá? Tá. Então, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tradução desse Swami aqui, ó. 13 e 18. É a luz das luzes, além do alcance das trevas, a sabedoria, a única coisa que vale a pena conhecer ou que a sabedoria pode ensinar, a presença no coração de todos. Vamos ver esse outro. Aqui. Ó. Essa é a luz mesmo das luzes, é falado como além da escuridão, é o conhecimento, o cognoscível e o conhecido. Existe especialmente no coração de todos. Vamos ler essa primeira aqui que eu tinha pulado, né? A luz de todas as luzes disse que está além de tamas, que é a escuridão, né? Sabe-se que é conhecimento, ela deve ser alcançada pelo conhecimento. Esse foi como eu também tinha pensado. Está presente no coração de todos. Está dada a ideia aqui. Agora, deixa eu ver, então, por que eu estou dizendo que fala do Sankhya. Vamos passar, então, vou parar de compartilhar, tá? Para o verso 19. Esteja ciente de que tanto o cosmo, ou seja, Prakriti, quanto o espírito, ou seja, Purusha, são sem princípio. E esteja ciente também de que as modificações e as qualidades primárias nascem do cosmos. Está aqui, isso aqui é Sankhya, puro. Tem uma certa dualidade envolvida aqui, que está falando de dois princípios absolutos, a Prakriti e o Purusha. E, no entanto, não é bem dualidade, porque tudo isso, ele disse antes, que faz parte de Brahman. Existe uma unidade em Brahman. A gente entende bem essa unidade, dessa triplicidade na unidade, na nossa escola, né? Que são as três letras do Pranava Om. A, U, M.
que é exatamente isso. A U M é o aspecto que você tem os dois princípios. A, que é o espírito, U, que é a Prakriti, e M, que é a Shakti, que faz o funcionamento do espírito da Prakriti. Aqui eu tenho os dois princípios duais. A Shakti nasce dessa interação. Mas quando eu digo ou OM, aí eu tenho o princípio uno, do um. Então eu tenho as duas coisas. E é muito difícil. É quase como se fosse, para quem conhece as escolas de filosofia da Índia, é um pouco próximo de Ramanuja, do Vishishta Dvaita. Não tanto essa leitura que estou fazendo, mas é um pouco isso. E é por isso que Ramanuja lê a Gita assim. Alguns leem de uma maneira totalmente dualista, outros leem de uma maneira totalmente não dual, e outros leem dessa maneira que eu exemplifiquei a partir do Paranava Om, quando eu interpreto as vogais, né, A e o M, e quando eu interpreto O e o M. E quem sabe um pouquinho de sânscrito, sabe que o A mais o U dá o O. Aliás, O não, porque em sânscrito não existe vogal aberta. Dá o O, né? O. Então é isso. A mais U dá o O. Tá? Então, esse é o 19. Está aqui, Sankhya, puro. Então, esse é um texto que trata do Sankhya. Aliás, um capítulo, desculpa. Até onde me parece, né? A Prakriti, o cosmos, né, é chamado de causa em relação à atividade dos instrumentos e efeitos cósmicos. O espírito é chamado de causa em relação à qualidade de fruir do prazer e da dor. O espírito, repousando no cosmos, frui das qualidades primárias, dos três gunas, né? Tama, Rajas e Sattva, nascidas da Prakriti, do cosmos. O apego a essas qualidades primárias é a causa do nosso nascimento em ventres bons ou maus. Ou seja, o que define a qualidade do nosso nascimento, da nossa herança genética, da vida que a gente vai ter, da família que a gente vai herdar, tem a ver com a nossa relação, que ficam lá presos nos nossos átomos fundamentais, né? Aqueles átomos, né, da ciência dos tátuas, que você leva de vida para vida, que a gente sabe, né? Esses átomos fundamentais, essa vibração que eles carregam, são essas composições de tamas, rajas e sattva. É isso que passa de vida para vida. E quando esse código genético, essa informação, como se fosse do computador, né? Ela é transmitida quando você encontra o pai e a mãe com a qualidade que se afina com essas qualidades que te atraíram para esse ventre. Então, o Espírito Supremo nesse corpo, Ave Maria, é chamado de supervisor. Não gosto. Porque a palavra mística, consagrada, a palavra espiritualista, para quem está ligado nessa, é testemunha. Você sempre fala na testemunha, né? Desde a metáfora dos dois pássaros do Rig Veda, né? A ciência da meditação nasce com a ideia de testemunha. Quando eu fecho os meus olhos, eu testemunho os meus pensamentos. Então, eu não estou supervisionando meus pensamentos. Então, o Espírito Supremo nesse corpo é chamado de testemunha, e permitidor, sustentador, fruidor, grande Senhor e também Supremo si mesmo, Supremo Atma, né? Quem assim conhece o Espírito, ou seja, o Atma, e o Cosmo, ou seja, a Prakriti, juntamente com as qualidades primárias, ele não nascerá de novo, seja qual for o seu modo de existência. Olha que interessante. Esse verso está sugerindo, inclusive,
quais serão os próximos versos da Gita. Porque, olha o que ele está dizendo aqui. Quem assim conhece o espírito e o cosmos, ou seja, o Atman e a Prakriti, juntamente com as qualidades primárias, ele não nasce de novo. Esse é o capítulo 13 que nós estamos. Qual vai ser o capítulo 14? A via de distinção das três qualidades, né? Gunatraya Vibhaga. Então, está aqui. Eu preciso saber isso para chegar à realidade. Qual vai ser o capítulo 15? Supremo Purusha. Está aqui. Ele está falando do Atman, do Espírito. Qual é o capítulo 16? Né? Capítulo 16, não sei se tem a ver. É a separação assim, né? Porque são as duas vias, né? Tem uma via que te leva para ele, para a realização, e tem a via que te afasta dele, né? Por isso que é Daifasura, o nome do capítulo, né? E o capítulo 17? A distinção entre os três tipos de Sharadá. Que é, o que é a Sharadá? É aquilo que mostra exatamente quanto desse espírito você está manifestando. Dependendo de sua Sharadá for tamásica, rajásica ou sátrica. E o capítulo 18, óbvio, vai falar da realização espiritual, né? Quando se alcança. Vai falar de moksha, né? Então, aqui nesse verso 23, ele já está falando isso. Está até dizendo que ele vai tratar depois. Ele tem que tratar disso. Que é para o Arjuna poder seguir esse caminho, né? Quem assim conhece o espírito e o cosmos, juntamente com as qualidades primárias, ele não nascerá de novo, seja qual for seu modo de existência. Alguns, por si mesmos, percebem o si mesmo em si mesmos por meio da meditação. Esse jogo de palavras é interessante, né? Porque são. Eu sei que eu sou o Atman, mas eu também sei que eu sou aquele que tem que se unificar com o Atman, porque ainda não está unificado, né? Então, por isso que ele fala: alguns, por si mesmos, percebem o si mesmo em si mesmo por meio da meditação. Ou seja, que esse é o tema que eu disse do Shuddha Yoga, que é a parte superior que o Senhor Krishna está revelando para o Arjuna. Essa via superior do puro yoga que sintetiza e harmoniza as vias védicas, conhecida no Varnasrama Dharma, como correspondendo ao Sankhya Kanda e ao Karma Kanda, ou seja, a via do conhecimento e a via da ação. O Shuddha Yoga vai sintetizar essa via. Mas ele diz aqui, ó, alguns por si mesmo percebem o si mesmo em si mesmo por meio de meditação. Outros por meio do Sankhya Yoga, que é exatamente, ou seja, por meio do conhecimento, o yoga do conhecimento, que é aquilo que vai ser tratado nas Upanishads, que dão conta do Jnana Kanda. Outros ainda por meio do yoga da ação, ele diz aqui, né? Mas esse karma yoga tem a ver com a ritualística do karma kanda, num certo sentido. Tem um outro sentido que não tem, que é exatamente quando eu penso nessa ação onde eu renuncio não à ação ela mesma, mas aos frutos da ação. Aí esse tipo especial de renúncia é a que me remete ao Shuddha Yoga, porque eu tenho a via da ação, karma, a via da renúncia à ação, jnana, e a via da renúncia
não a ação, mas ao fruto da ação, que faz a síntese dessas duas vias, segundo essa leitura que a gente está fazendo aqui, e que é pouquíssimo usual. Pouquíssimo usual. Pouquíssimo usual. Eu sei, tenho consciência disso. Né? Mas ela entra aqui como essa provocação, e ela é possível de ser lida assim em função da, da revelação desse modo de ver que vem pela Gita Bhashya de Hamsa Yogi. Então, esses resultados que eu estou trazendo, eles não vêm da Gita Bhashya de Shankaracharya, vêm da Gita Bhashya de Hamsa Yogi, que ainda é pouquíssimo conhecida no mundo. Né? Nem a de Bhaskara é conhecido. Você conhece Ramanuja, você conhece Madhva, você conhece Shankara, você conhece, não me lembro outros agora, mas não a de Hansa Yogi, que é essa que eu não conheço também, mas tem esses pequenos lampejos. Não conheço porque a maior parte está em sânscrito, e um sânscrito que é totalmente inacessível para mim. Mas aquele pouquito que a gente encontra em inglês e com comentário de uma outra passagem em sânscrito, dá para a gente iniciar esse trabalho. E depois, em meditação, por intermédio do auxílio dos mestres, né? Funciona igual juntar os pontinhos. Aqueles jogos antigos, eu lembro que os jornais antigos vi uma sessão de criança que era juntar os pontinhos. Você juntava os pontinhos e formava uma imagem, né? Então, é como se todos esses textos que a gente tem são os pontinhos que você vai montando o quebra-cabeça. Então, só que eu estudei de Hansa Yoga foi isso, para dar uns pontinhos. Outros textos, mais pontinhos. Mas eu não tinha imagem ainda. A imagem vem por intuição. Quando você, dentro da tua disciplina, em função da tua prática de meditação, tem um insight que vem daquela outra tradição que eu disse, que não é a Guru Shisha Parapará, quando você tem um lampejo, né? Alcança aquilo que, sei lá, Pietro Baldi vai chamar das doures, né? Essa faixa de sintonia dos rishis. Aí é como se eles dessem uma dica para você preencher os pontinhos. Aí você dá forma para uma coisa que a gente não tem ainda muito forma definida no mundo, porque isso vai se dando assim, aos poucos, intuitivamente, e aos pouquinhos, e aos pingados, para que todo o Dharma vá sendo atualizado e renovado, né? Que era o grande projeto de Krishna. Né? Ele diz, eu sou aquele que desce como um avatar, diz literalmente. Né? A palavra avatar ela é cunhada para definir a função de Krishna. Depois você volta, vai dizer que tem avatar até anterior a ele. Mas essa palavra nem existia. Ela só passou a existir depois do evento de Krishna, para falar da função dele, aquele que desce para restabelecer a essência do Dharma, porque o Dharma que estava vivendo ali era aquele Dharma dogmático, sectário e muito superficial e apegado à letra morta das escrituras sagradas. Então, essa é a crítica de Krishna. Ele vem para restaurar aquilo que a crise do Guru Shisha Parampara e da tradição Varnasrama Dharma. Então, ele restaura, não eliminando, mas revivificando, mostrando que aquilo tem valor de verdade, mas também apontando para a transcendência daquilo, para o outro movimento, para o movimento seguinte, que é esse que ele faz com Arjuna, né? Ele não foi no mosteiro falar dessas questões, não foi em nenhuma prática religiosa, foi no meio do campo de batalha, no meio da guerra, sem acender incenso, sem tocar sininho, sem fazer nada, que ele faz
o Arjuna entrar em Samadhi, né? E contatar com essa outra esfera de seres celestiais. Então, 25. Mas outros que o ignoram, ouvindo falar disso, o adoram. Também eles transcendem a morte, por terem sido dedicados aos que ouviram. Qualquer entidade, nascida, móvel ou imóvel, esteja ciente de que ela nasceu da união do campo com o conhecedor do campo. Isso aqui é a essência do Sankhya. Então, 27. Aquele que vê o Senhor Supremo igualmente presente em todos os seres e que sabe que ele não perece quando eles perecem, esse realmente vê. Ele vê verdadeiramente. Pois, vendo o Senhor repousando igualmente em toda parte, ele não pode ferir a si mesmo por si mesmo e logo trilha o caminho mais excelso. E aquele que vê que as ações são executadas unicamente pelo cosmos e que o si mesmo é, portanto, não agente, ele vê verdadeiramente. Quando percebe que os diversos estados de existência de todos os seres repousam no um, e quando compreende que sua distribuição procede disso, ele alcança Brahman, fundamento universal. Pelo fato de que esse imutável si mesmo, supremo ser sem princípio, e que está além das qualidades primárias, pelo fato de ele estar além das qualidades primárias, embora habite no corpo, ele nem age, nem se macula, ó filho de Kunti. Assim, como onipresente éter, em razão de sua sutileza, não se polui, assim também o si mesmo, embora habite em toda parte dos corpos, não é maculado. A gente sabe, a própria descrição do Atman, do Krishna, no capítulo 2, é isso, né? Aquilo que não molha, que não suja, que não queima. Assim como o sol ilumina sozinho todo esse mundo, assim também possuidor do campo, para Kshetria é horrível. Assim também o senhor do campo ilumina o campo, ó descendente de Bharata. Aqueles que, com o olho do conhecimento, conhecem desse modo a diferença entre o campo e o conhecedor do campo, e também o caminho da libertação em relação ao cosmos, dos elementos, dirige-se ao Supremo. Deixa eu ver no sânscrito. Kshetra, Kshetragna, está aqui, ó. É o campo e o conhecedor do campo. Se você olhar no sânscrito, do lado esquerdo, aqui na página da esquerda, aparece o verso em sânscrito, né? Então tá, Kshetra, Kshetragna. A Prakriti, a liberação da Prakriti, que é Prakriti Moksha. Então é isso, dirige-se ao Supremo. Então terminei. Posição. Alguém quer fazer uma pergunta, fazer alguma colocação? Uma boa hora agora. Eu não tenho comentários de essência, mas comentário de forma, assim, tá, Rubens? Primeiro, assim, não tem Sankhya certo ou errado, você tem fases diferentes do Sankhya, né? O que eu me propus a estudar foi o Sankhya clássico do Sankhya Karika, do Ishvara Krishna. E aí, no livro Samkhya clássico, que é a Bíblia, assim, de quem quer estudar o Samkhya Karika, o autor, que é o Larson, ele propõe uma divisão em 4 períodos históricos do Samkhya. Então tem o antigo, tem o que ele chama de proto-Samkhya, tem o clássico e o tardio. O tardio é aquele que já foi criticado pelo Shankaracharya, então já tem alguma influência vedantina. O proto-Samkhya, perdão, o antigo
ele vai fazer referências ao Rig Veda, principalmente ao hino Purusha, né? E ele fala um pouquinho mais sobre o Proto-Samkhya, e aí se estende ao Samkhya clássico. Tudo o que você comentou, Rubens, nessa passagem da Bhagavad Gita, no meu ponto de vista, tem a ver com o Proto-Samkhya, e aí não tem a ver com, e por isso não tem a ver com o Samkhya Karika, por vários motivos, assim, o Katha Upanishad, por exemplo, quando ele é tratado como fonte do Samkhya, ele está no Proto-Samkhya, ele é anterior ao Samkhya Karika, e tem diversos problemas, né? Eu acho que essa radicalização do pensamento Samkhya por Ishvara Krishna que permitiu, foi aquela coisa de levantar a bola para o Shankaracharya cortar, criticar e meio que enterrar, né, esse Darshana, vamos dizer, enterrar entre aspas, né, que ele está presente aí, ele se espalhou por todos os outros Darshanas. Mas Samkhya Yoga é uma questão anterior ao Samkhya Karika, né? E no Samkhya Karika, no Samkhya clássico, você tem um rompimento dessa relação entre Samkhya e Yoga, né? Quando você comenta, por exemplo, que e aí tudo é controverso no Samkhya Karika, tá? Então é tudo muito difícil de ser interpretado. Por exemplo, que o Avyakta, ele evolui para Avyakta através por um movimento, um primeiro motor assim de Purusha. Isso só pode ser no Proto-Samkhya, né? No Samkhya clássico isso nunca acontece. Você pode ter um equívoco de Budhi Maha, a Ahamkara, com relação a esse encontro, mas ele nunca acontece. Então, assim, não existe qualquer influência de Purusha na manifestação de Prakriti, nenhuma, né? Isso tem, então, toda essa interação entre um e outro é extremamente problemática. Ela é melhor resolvida no Proto-Samkhya do que no Samkhya clássico. Então, o preço da radicalização, de rompimento com tradições anteriores, foi assim criou uma aridez nesse Darshana, a ponto de, então, não tem mais Brahman, não tem o Mahapurusha, não tem meditação, não tem nenhuma como é que é? Nenhuma espécie de Bhakti, não existe Bhakti. Então, para que serve? Né? Nas palavras do Larson, ele se tornou extremamente impopular, né? E é alguma coisa assim, que Purusha se basta a si mesmo. Não tem nada além de Purusha, em termos... não existe... Então, essa pluralidade de Purushas órfãos é o grande problema, né, do Shankaracharya. Tanto é que quando eu conversei com o Dilip, né, infelizmente eu não passei lá em Juiz de Fora, mas foi o projeto melhor pontuado, né, assim, que era alguma coisa assim, de Purusha, a hipótese a ser discutida é de ser Deus e sem Deus, Purusha, né? Então eu pego uma coisa que eles gostam lá, aquela coisa Caetano Veloso, né? Como é que ele fala? Quem é ateu e viu milagres como eu sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar, nem cansam de esperar, né? Mas é tudo muito problemático, né? Porque o texto se trai, o Samkhya Karika se trai. Então, no comecinho, não é que ele fala que não existe Ishvara, não é um assunto,
isso aí é irrelevante, né? E quando ele menciona Ishvara, é para dizer que traz males. Então, a causa do sofrimento é essa confusão, né, do puro xaxá que é prakriti e tal, são as intempéries da natureza e os atos de Deus, né, a força maior. Então ele fala, olha, contra esses problemas causados pela natureza e pelos deuses, vamos estudar Samkhya aqui, né, para a gente superar esse sofrimento. Então, é um texto muito difícil, assim, por outro lado, ele tem uma vantagem, assim, de que você esgota, você exaure a possibilidade de se apegar supersticiosamente a um Deus antes de você passar por Nashta, vamos dizer, né? Isso vem do Shuddha Dharma também, né? Que uma coisa assim, que antes de você no teu processo meditativo, pelo menos foi assim que eu me recordo de Sanatana Dharma e tal, você tem que atingir um ponto de nashta, de nada, né? E o Purusha não, o Samkhya, ele te propõe esse nada, porque assim, o Samkhya ele vai te colocar na beira do abismo, a forma como eu vejo, né? É uma coisa assim, Deus não existe, mas alma existe, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai virar uma alma? Você vai evoluir? Como é que funciona isso, né? É problemático isso, né? Mas ele te põe na beira do abismo e aí, além disso, não fala muita coisa mais não, né? Então, fantástica. Gostei muito da tua explanação, Augusto. E te agradeço, inclusive, por esse cuidado, esse zelo com a pronúncia, né? Eu sou mais descuidado, até por influência do próprio Shuddha Dharma. Eu falo com os membros do Shuddha Dharma, carrego esse vício, porque não tinha conhecimento de sânscrito na época, né? Então, às vezes eu me policio, às vezes eu falo certo, mas eu estou com você que a gente tem que tentar ir corrigindo esses erros. E a pessoa fala Shuddha Dharma até hoje. É um absurdo, né? Mas, assim, então, sobre o que você falou, que clareia muito bem esses 4 pontos, né? Agora, a ênfase de eu ter citado no texto é por uma outra razão, porque eu citei a Karika de Shvara Krishna, é porque esse é o texto que a gente tem, oficial. E ali tem uma coisa importantíssima. Não importa o que se perdeu, e se a visão ali é teísta, e se o Purusha ali você pode traduzir como ser humano, até, que é a única coisa, não teria nada além disso. Isso não me importa. Por quê? Porque anterior a esse texto, como você mesmo disse, já existia um Sankhya. E a Bhagavad Gita é anterior a essa Karika. Então, para a Bhagavad Gita, a conclusão que o Svara Krishna tirou, tanto faz como tanto fez. Não influi nem contribui, como eles dizem, né? Agora, por que esse texto é importante? Porque é um tratado precioso e rigoroso de todas as categorias tratadas na Bhagavad Gita. Então, por exemplo, quando você fala o que é o Purusha e quando você fala o que é a Prakriti, isso está tratado com dentro do Sankhya, o melhor tratamento talvez que a gente encontre é o do Svara Krishna, né? Então, e quando eu levo isso para a Gita, me basta, porque está ali falado do que são os 3 gunas, está ali falado, eu nem me lembro, faz muito tempo que eu li o texto. Você Mas sabe, Rubens, a brincadeira que eu penso é o seguinte, não sei se comentei com você, você pode, eu acho que todo mundo tem o direito de considerar o texto sagrado, né, fonte de sabedoria, Bhagavad Gita, os Upanishads, a Bíblia, o Corão e tal, menos o Samkhya Karika, porque é que nem você ter o Aurélio, o dicionário Aurélio, você vai reverenciar aquilo. Aquilo é um dicionário, né? E é um dicionário perfeito, é isso que você está falando, né? Mas não é um texto sagrado, né? É uma coisa, é um dicionário. Nirishvara Sankhya, né? Nirishvara Sankhya. É. Ele nega o Ishvara, né? É. Preciso ter isso em mente. Mas ele descreve a epistemologia que está presente ali. As categorias que ele descreve são utilizadas no texto.
Agora, se eu já tenho esse conhecimento em outro lugar, também está tudo certo. Agora, o importante para mim foi identificar que o Sankhya está presente na Gita e que esse capítulo trata disso. Agora, se o Shankara, ele, vamos dizer assim, ele eliminou, ele Enterrou. enterrou o Sankhya Sankhya, clássico. Né? é óbvio, né? Porque o Sankhya é dualista e o Shankara é não dualista. Né? Nem isso me interessa, porque se eu for pensar nos comentadores da Gita, a gente sabe que o Shankara é o primeiro que sobreviveu. Mas ele critica um comentador anterior a ele, que tem um ponto de vista que é chamado de Jnana Karma Samuchaya Vada, ou seja, a síntese dialética da via do conhecimento e da ação. Ele critica isso. Por quê? Porque ele é do Kevala Sankhya, unicamente, exclusivamente, um tipo de conhecimento. Sankhya aqui significando conhecimento. É a linha de Shankara, unicamente conhecimento. E não a via da ação, do Karma Kanda. Né? Então, eu afirmo unicamente essa via. E ele critica, porque existia um comentador anterior que falava nessa síntese. Toda a leitura que eu fiz aqui é como se eu estivesse me referindo a esse comentador anterior, que eu dou mais fé e crédito, que é o Shankara, e que eu reputo ser, se não o próprio Hamsa Yogi, alguém da mesma linhagem. Eu entendo assim que essa distinção entre matéria e prakriti, ou uma coisa que, como você falou aqui no começo, algo que é eterno e algo que é transitório, não sei se é transitório, mas que é mais simples, que é mais matéria e espírito. Mas a percepção da gente aqui, como espírito, ela é eterna. A matéria se modifica, ela é eterna, mas ela se modifica. Essa modificação, talvez a gente não queira que ela seja, que ela se modifique, né? Então, quando você se apega a ela, bagunça o coreto. Bagunça assim, porque você e o apego é o grande problema, né? Quando você distingue uma coisa da outra, tudo bem. Mas se você se apegar àquela coisa que é eterna e não tratá-la como eterna e tratar como uma coisa passageira, e aquela coisa que, digamos, que tem essa mudança estrutural, e você quer que ela não acabe nunca, que ela seja eterna, a tendência é a gente se enrolar. Se tem uma coisa que ela não modifica nunca, digamos assim, de uma forma, e a outra que está sempre modificando, e eu me apego àquela coisa que não se modifica, que se modifica, e eu quero que ela não se modifique, eu vou me estrepar. Então, pois não. Posso fazer uma observação que eu acho que te ajuda, Vanildo? Que a palavra prakriti, que é o coração disso, por que ela é importante aqui nessa discussão para nós? Porque o Shuddha Dharma ele nasce como crítica ao Vedanta. E a palavra prakriti é chave para isso. Porque para o Vedanta, para Shankaracharya, que o Augusto mencionou, prakriti, ou matéria, ou cosmo, é maya, é ilusão, não tem substância, não existe. E para o Shuddha Dharma, prakriti é real. Né? Agora, é real como? Porque isso daria uma visão de dualidade. Por isso que a gente falou que tem uma síntese. Mas a prakriti são três coisas que compõem a divindade: matéria, espírito e a Shakti, a energia. Sempre, eternamente. Não existe nada no universo, absolutamente nada, que não seja composto dessas três coisas, segundo o olhar do Shuddha-Dharma. E tudo isso está unificado no OM. Depois você abre analiticamente. Mas está tudo com essas três coisas. Isso é Shuddha-Dharma. Vedanta só existe o Atma. Atma igual, absolutamente igual, equivalente a Brahman. Shuddha-Dharma. Atma mais Prakriti mais Shakti igual Brahman. E o Sankhya, em vários níveis, né, que você prescinde
tem vários tipos de Sankhya, mas vamos supor do Sankhya mais ateu, que o Augusto estava se referindo, ele vai falar em 2 princípios eternos, que é a Prakriti, que é o Purusha. E é por isso que o Shankara passou um trator, porque o Shankara fala em um princípio. Agora, o Shuddha Dharma fala nesses 2 princípios de um jeito que o Shankara não alcançou e que me permite unificar esses 2 princípios, que o Shankara não aceita. Mas que ele sabia que o comentador anterior a ele, se perdeu, defendia essa tese, que era o Jnana Karma Samukaya Vada, que é a síntese da via da ação e da via do conhecimento. E eu afirmei que essa síntese é a que aparece em Hansa Yogi. A tese tem um capítulo todo que eu só argumento nisso, sobre a fragilidade do argumento de Shankara, que era retórico, era religioso, mas não tinha nenhuma, não se sustenta. E hoje em dia as pessoas sabem disso. Então, toda essa nossa discussão com o Augusto é para dizer que a visão de Hansa Yogi eu tenho para mim que é superior à de Shankara e às outras. Vocês deviam ter começado por isso. Ficava mais fácil para a gente entender. Mas está ótimo. Alguém mais tem algum comentário? Vou falar uma palavrinha, então, do porquê disso, né? A ideia de hoje, como você bem falou, são deixar esses pontinhos. Depois a gente escolhe os pontinhos que a gente vai unir para dar forma às figuras que a gente quer fazer, né? Então, para mim, esse estudo ele só faz sentido porque eu queria ter uma imagem mental. Essa imagem vem pelos mestres, não tenho dúvida. Agora, eles precisam de matéria. Você não, nem os mestres dão conta de entrar numa cabeça vazia. Não tem o que fazer, não tem o que trabalhar ali. Você precisa, os mestres se valem de você, se você tiver uma linguagem onde você opera, se você tiver alguns conhecimentos. Aí eles dão uma arrumação e te trazem uma intuição. Mas se não tiver nada lá dentro, não tem como eles te trazerem Brahma Vidya. Então, o nosso papel é viver, é agir, é estudar. Estudar é importante na nossa escola, porque aí são os pontinhos. Só que é tudo difícil. Como você falou, um pontinho hoje do Sankhya, um pontinho ali. E cada um que vai saber se aquele pontinho te interessa. Porque cada um tem o seu grupo de pontinhos que é diferente de cada um para cada um. Então, para algumas pessoas, essa reunião pode ser importante, para outras não. Para outra vai ser outra. Mas você vai dando os seus pontinhos. E se você faz a tua prática, se você faz meditação, aí o mestre vai falar, ó, agora eu vou te ensinar a juntar os pontinhos. E aí você vai ter uma pequena revelação. E aí vem uma pequena iniciação, por exemplo, né? Porque existe aquilo que funciona para nós. Quando a gente descobrir quais são esses pontinhos, se a gente estiver levando uma vida séria, Deus te dá a intuição para você saber como montar a figura. Beleza, obrigado. Obrigado por tudo. Seu Lipe, você pode fazer encerramento para a gente, por gentileza? Ok, Giovanni. Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Referente a esse assunto, realmente é complicadíssimo, mas, no mesmo tempo, é fácil se nós formos entender a origem de tudo isso. A matéria e espírito. Então, sabemos que o espírito, ele age na matéria, ele se manifesta na matéria. E como se manifesta? É uma questão assim, de entender tudo isso com discernimento espiritual. Imagina o seguinte, para formar um ser humano, e precisa de quê? Das 2 células, masculina e feminina. Aí depois tem as divisões das células, meiose, metástase. Então, as células elas se dividem e depois se multiplicam. Então, realmente, esse espírito, ele age na matéria, precisa da matéria para agir. E tem certos assuntos realmente complicadíssimos. E a gente lembra aí, por exemplo, quando
Na Bíblia há um questionamento, né, sobre Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque? Que não tem genealogia, mas ele existe, não tem pai nem mãe. E aí São Paulo diz o seguinte, sobre esse assunto difícil de explicar, difícil de entender. Por enquanto, vós sois crianças precisam de leite. Então, significa, tem certos assuntos que realmente é difícil para nós entendermos, mas não dá tempo ao tempo. Aos poucos será, vamos dizer assim, trazido à tona esses entendimentos. É uma questão, assim, de paciência, tolerância e compreensão. Acho que é isso que a gente tem que partir. E vamos sentir, na realidade, o Espírito de Deus agindo em nós, porque Deus tem as maravilhas deles. E aí, o que nós precisamos, de fato, é ter esse entendimento que nós somos centelhas divinas e Deus age através de nós, através dos nossos sentidos, através das nossas ações, das nossas palavras, pensamentos e assim por diante. Então, na realidade, vamos ter paciência para entender todas essas coisas, que realmente em certos momentos que às vezes a gente fica confuso, mas com o tempo será esclarecido. Vamos, então, tomando consciência de que nós somos centelha divina e vamos mergulhar dentro de nós mesmos para que possamos ter o entendimento, ter discernimento espiritual. Senhor, aqui estamos com pouco conhecimento e sem percepção divina. Vem tu a nós e dá-nos a compreensão. Vamos pronunciar por 3 vezes o Pranava Om, o nome sagrado de Deus. Coloquemos os nossos pensamentos na luz do coração e inspiremos. Que haja paz e harmonia em todos os mundos e para todos os seres. Namastê. Namastê. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite a todos. Até a próxima. Namastê.